Para isso, é fundamental relaxar, tranquilizar-se, mas sem deixar o corpo adormecer. Alcançar um estado de vigília sereno, onde você tenha o controle dos seus pensamentos e das suas emoções. Então, vamos agora fazer um exercício para serenar a nossa mente. E a maneira mais simples de manter a concentração é observando a respiração. E se em algum momento a mente se distrair, suave e cuidadosamente, volte sua atenção para a respiração. Perceba-se respirando. Eu sinto e percebo os teus movimentos, a vida corrida, tristezas e dores, a fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver. Seja muito bem-vindo a este momento sagrado de prece, meditação e profunda reconexão. Este instante é todo seu. Tome-o para si, com amor e gentileza, permitindo que sua mente se aquiete e vibre no mais puro amor. Que através do silêncio sereno da sua alma, você possa buscar o autoconhecimento e a conexão com o seu verdadeiro eu. Levanta, anda, confia, creia em ti, ama. É com essa música, com essa harmonia, que nós, então, entramos em conexão, entramos em sintonia com o Pai, primeiro agradecendo, pedindo a Deus por todos aqueles que, mesmo que não estejam presentes fisicamente, aqueles que também já desencarnaram, sintam a presença de Maria, sintam a presença e o abraço de Jesus, sintam a presença e o abraço de toda a espiritualidade que envolve, que já nos conduz a uma vida melhor, a um pensamento melhor, a inclinações melhores, a hábitos melhores. E então, mesmo que alguns nomes não estejam aqui, hoje eu recebi já 3 áudios essa semana, de 3 pessoas, inclusive fora Cádia, mas Cádia já está aí. Então, é lá a 4ª pessoa que, com esse Evangelho Terapia, nós temos a experiência de mostrar, de falar, de como é edificante a gente falar o nome dessas pessoas, a gente vibrar em nome dessas pessoas,
para que a cura venha através da fé, a cura venha através do amor, a cura venha através da nossa persistência em buscar a verdadeira conexão. E então a gente lê esses nomes que já estão aqui e que com certeza muitos vão encontrar, como muitos já conseguiram, não é, Cádija? Que está presente. Eu acredito que tem outra também pessoa presente, que é nossa Ângela. Alissa Faria Paludo Foster, Irani Camargo, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa, Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Marluce Costa, José Amâncio da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista da Silva Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Temístocles Tavares de Souza, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiano Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, Dulcinete Moraes Carneiro, Arlindo de Paula, Antônio Rebouço, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, foi uma das, Meril de Oliveira Silva, Janilza Pinheira Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporotti e desencarnada desse que está aqui no nome, que ainda está em dias de despertar, e todos os desencarnados que aqui também se encontram, que não estão no nome, mas estão em nossos corações, em nossos pensamentos e em nossa vibração. Mísia Melícia Costa de Aquino, que Jesus ampare a todos com muito amor, com muita misericórdia de cada um de nós presentes e ausentes, encarnados e desencarnados. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Isabel Cristina, para fazer a leitura do nosso exórdio da noite de hoje, com muita paz e muita luz. Ela não estava conseguindo entrar, Glacinha. Não sei se ela já entrou. Isabel, você entrou? Ela está só entrando e saindo, porque ela não está conseguindo. Entrou aqui. Ela não está conseguindo acessar. Ela falou comigo, ela entra e não segura. Mas entra ela está aí na sala. Vou falar com ela aqui. Dora, se você tem aí, faça aí o exórdio, comece se ela não puder. Tenho, sim. Aí no final você finaliza, amiga. Tá bom. Então, neste momento, vamos ao nosso exórdio, até se a Isabel não entrar. Nosso exórdio, nossa leitura preparatória. Segurou, Isabel? Saiu de novo. Essa leitura preparatória da noite de hoje, do nosso livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier e o autor espiritual Emmanuel. O capítulo é o 132, intitulado Vigilância. Palavras de Jesus a Mateus, o capítulo 24, versículo 42. Segurou? Continua, minha querida. Estão me ouvindo? Sim, pode continuar. Eu só fiz o cabeçalho. Eu não vi nem onde você está. Não, pode começar. Comece do começo. Certo. Então, o item 132 do Vinha de Luz, vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem.
É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantem o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, meus irmãos, esse capítulo de hoje, o 132, a vigilância. O que é essa vigilância que temos que ter todo cuidado? É o nosso pensamento, que é dele que tudo cria-se, que é dele que tudo se faz. E esse grandiosa obra que temos em mãos, que é o nosso Evangelho de Jesus, é para ser estudado, lido diariamente e praticado. Que Jesus nos conceda esse discernimento e essa vigilância todos os dias. E desculpa aí meu atraso, que eu estava com dificuldade de entrar. Gratidão, um excelente evangelho para nós. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, Isabel. Nesse momento, como nós estamos no mês mariano, vamos à oração da nossa Mãezinha Santíssima, nossa Mãezinha Universal, dizendo assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso retorno à vida espiritual. Que assim seja, graças a Deus. E neste momento, eu peço ao nosso mentor, Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que o acompanha junto a Jesus, para passar a palavra ao nosso querido amigo Juarez para a leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Dora. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos hoje fazer uma reflexão no capítulo 24. Não coloqueis da candeia sobre o alqueire. Esse capítulo ele trata dos seguintes temas: candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas, não vai aos gentios, não são aqueles que estão bem, que têm necessidade de médico, coragem da fé, carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Nós vamos trabalhar o item 13, coragem da fé. Para que a gente faça uma reflexão nesse texto, eu separei aqui um texto do livro A Caminho da Luz, tá? Que fala sobre os franciscanos. No ano de 1229, tá? É a época em que Francisco de Assis começa a trabalhar, segundo aqui o livro de Emmanuel, tá? Sobre o nome A Caminho da Luz.
traz o seguinte texto para a gente refletir na coragem desses franciscanos. O esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo míster de regenerar as almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alheamento dos mosteiros, em vez de repousarem à sombra dos claustros. Na tranquilidade e na meditação, esses inspirados abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. Ou seja, Francisco de Assis traz a verdade do Cristo, dizendo que a fé sem as obras não são nada. E aquele tempo ele coloca, né, a cara dele a tapa e vai a Roma para bater de frente com o poder papal, dizendo que tudo aquilo estava errado. E ele consegue, como a gente vê que Emmanuel escreveu ao Caminho da Luz, mais de 200 mil criaturas naquela época, a seguir o exemplo dele, na coragem de encarar toda a realidade em que, naquele momento onde era se colocado as pessoas numa condição de serem julgadas pelos seus atos, pelos hereges, a gente vê que ele muda muita coisa e até hoje a sua obra permanece sobre nós. E para a gente, já que a gente vai falar de coragem e de fé, a gente vai ler o item 354 do livro Consolador, também de Emmanuel, que diz assim: pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. É saber trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo, a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo a vontade do Senhor, ou seja, essa fé é a fé raciocinada, não é uma fé cega. Ele diz mais assim no item 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despatérios, mas também interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive, onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Aí a 356 diz assim: a dúvida raciocinada no coração sincero é uma base para a fé. Toda dúvida que se manifesta na alma cheia de boa vontade, que não se precipita em definições apropriadas dentro de sua sinceridade ou que não busca a malícia para contribuir em suas cogitações, é um elemento benéfico para a alma, na marcha da inteligência e do coração, rumo à luz sublime da fé.
A justiça e a preocupação dominante em muitos estudiosos do Espiritismo pelas revelações do plano superior a título de enriquecimento da fé. Toda curiosidade sadia é natural. O homem, no entanto, deve compreender que a solução desses problemas lhe chegará naturalmente depois de resolvida a sua situação de dever ante os seus semelhantes, fazendo-se então credor das revelações divinas. Ou seja, todos nós, com o tempo, vamos adquirir essa coragem e esta fé. Só que a fé que Kardec traz para nós não é uma fé dogmática. O único dogma que a doutrina tem é o dogma da reencarnação. Nós não temos dogmas para caminharmos nesse processo de fé. Essa fé raciocinada é o que Emmanuel cita aqui. Nós não temos, não sei, mas eu creio, não creio. Eu tenho certeza, eu tenho convicção de que tudo isso é racional e isso tem um poder muito grande sobre todos nós. Quando a gente vai ler o Evangelho de João, a gente vê no princípio era o verbo. O verbo é o quê? A palavra utilizada por Deus para ele criar tudo aquilo que ele colocou no universo ao qual nós vivemos. E Jesus, nas suas expressões, ele diz também no mesmo Evangelho que nós faremos muito mais do que ele. Por que isso daí? Ao tempo de Jesus, como no texto está escrito, tudo era colocado por parábolas, mas essas parábolas, ao estudarmos ela, ao lermos e ao penetrarmos na sua profundidade, a gente começa a raciocinar a profundeza do conhecimento e os caracteres da formação dela, nos trazendo a lucidez. Aí a gente vê 3 revelações: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Quando ele cita aqui coragem da fé, a gente vê, hoje nós estamos aqui falando abertamente sobre a doutrina espírita, colocando esse tema e expondo a nossa vontade, sem ninguém interferir. Mas, há 100 anos atrás, aqui no próprio Brasil, quando você falava em doutrina espírita, em espiritismo, as pessoas eram presas, elas não podiam fazer reuniões públicas, elas faziam reuniões privadas às 7 chaves, e quando eram descobertas, elas eram presas. Ou seja, a gente voltou ao mesmo tempo dos hereges, que não era permitido que houvesse uma reunião espírita. Por quê? Porque estava batendo de frente com a crença católica, ou seja, era preciso ter coragem, ter fé para realmente, ao invés de colocar essa candeia sobre o alqueire, colocar ela à luz de todos. E quando nós colocamos essa verdade da doutrina espírita, expondo ela de forma racional e fazendo com que nós venhamos a compreender e entender o que é realmente a doutrina espírita, a filosofia espírita, ela é o dogma da reencarnação, ou seja, Jesus disse que nenhuma das ovelhas vai se perder. Quando ele diz isso, ele diz que nós estamos aqui encarnando e reencarnando, mas à medida em que nós vamos despertando a consciência e conhecendo a verdade, a gente começa a evoluir. E esse processo, esse ciclo de evolução, nos liberta da ignorância e nos dá a condição de evolução com maturidade espiritual para a nossa grandeza. Então, é necessário que nós venhamos a compreender a profundidade dos textos evangélicos, né? E a gente vai partir agora para a nossa leitura e para algumas reflexões. O item 13, ele trata da coragem da fé, e tem uma passagem de Mateus e uma de Lucas, dizendo aqui sim: todo aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu reconhecerei e confessarei também eu mesmo diante de meu Pai, que está nos céus. E todo aquele que me renegar diante dos homens, eu renegarei também eu mesmo diante de meu Pai, que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículo 32 a 33. E o outro item é assim, o item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na de seu Pai e na dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Esses 2 textos aqui nos trazem uma reflexão com relação a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Quando ele, na cidade do Rio de Janeiro, chega ali naquela assembleia, né, e ali na Câmara ele se coloca e se diz espírita. Naquele momento ele teve exatamente esse raciocínio de coragem da fé. Por quê? Porque ele vai a público se expondo perante uma sociedade totalmente católica, né, e com preconceitos com relação à doutrina espírita, e ele se diz espírita para a sociedade carioca, para o estado da Guanabara. Naquele momento, ele começa a ter inúmeros inimigos
né? Pessoas que ele tinha como amigos, e eles se mostram realmente como seus inimigos. Por quê? Porque ele, naquele momento, ele teve essa coragem da fé. Ele tirou debaixo do véu, tá, colocou a coisa, né, o conhecimento da doutrina espírita, e ele começa esse trabalho maravilhoso. E quando esse texto traz para nós a reflexão, ele, quando chega no plano espiritual, ele ouve aquela multidão de pessoas gritando por eles ali, naquela sacada, e ele diz: quem é? Ele diz: olha, são aqueles que você ajudou. E aí tem uma multidão imensa, ou seja, esse texto aqui, ele traz para Bezerra de Menezes exatamente a reflexão. Ele teve coragem de chegar e falar para uma sociedade, ao tempo dele, totalmente contra a filosofia espírita, expondo e servindo e seguindo, explanando o evangelho e fazendo com que a coisa fluísse de forma raciocinada e legítima na condição de espírita, para que ele pudesse ali, naquele momento, expor à sociedade o evangelho de Jesus. E ele segue adiante, servindo sem olhar a quem, não de forma nenhuma dizendo: olha, você via você porque você tem dinheiro, não. Eu vou fazer o meu trabalho com amor, e segue adiante, e a gente vê a obra maravilhosa de Bezerra de Menezes. E aqueles que quiserem conhecer assim mais profundamente, busquem o Evangelho do Futuro de Bezerra de Menezes. Vocês vão se deslumbrar com as histórias que ele conta nesse livro, né? O Evangelho do Futuro. Ali ele trata uma narrativa muito intensa de todos os acontecimentos que a gente possa compreender e entender, desde o Ceará até o Rio de Janeiro. São muitas histórias, cada uma mais a nos envolver nas colocações que ele traz para nós, para reflexão. O item 15, ele trata da seguinte relação, segundo Kardec. A coragem da opinião sempre foi considerada entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos aos quais se expõe. Quase sempre, aquele que não teme confessar claramente ideias que não são as de todo mundo, aqui como em tudo, o mérito está em razão das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e renegá-la, mas há casos de uma covardia tão grande quanto a de fugir no momento do combate. Aí a gente vê que esse texto aqui também cai exatamente nas colocações de Bezerra de Menezes, tá? Quando ele tem essa coragem e bate de frente com todo mundo nas colocações dele de ser espírita, né? E muitos dizem: olha, ele leu aquele livro ali e se tornou espírita. Não é bem assim. Ele, quando entra no bonde, ele começa a ler o livro, se encanta, mas ele sai estudando, procurando realmente saber se tudo aquilo tinha um fundo de verdade. E como ele, como médico, como cientista, ele começa a pesquisar, né? E aí a gente vê que ali ele se entrega após ele ter uma enfermidade e não conseguir com a medicina tradicional a cura. Ele vai a um médium recetista, e ali ele começa a tratar e ele começa a se curar. Mas em uma certa tarde, quando ele está sentado conversando com seu vizinho ali na varanda, ele, né, o vizinho pergunta para ele: olha, você já está curado? Ele disse: já sim, mas eu estou sentindo umas dores aqui no quadril. E ele, né, relata esse fato. Aí o sobrinho dele, que tinha ido pegar o medicamento de bonde, ele chega naquele momento, aí entrega o medicamento e entrega uma carta para ele. Aí dizendo da seguinte forma: veja bem, o sobrinho estava do outro lado da cidade quando ele relata essas dores. E aí o médium manda, né, aquela carta lá dizendo o seguinte: olha, essas dores que você está sentindo ainda são resquício da doença, você não está de todo curado. Aí ele, mais uma vez, ele cai em si e veja como é que alguém que está do outro lado da cidade tem a condição de saber exatamente o que eu estava falando aqui, se ele não estava aqui presente. E ali ele começa realmente a cair em si, começa a estudar a doutrina espírita e muda, e é o que nós conhecemos hoje de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. E o texto continua assim: Jesus assinala essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele se envergonhará também dele, que renegará aquele que o tiver renegado, e aquele que o confessar diante dos homens, o reconhecerá
o reconhecerá diante de seu Pai que está nos céus. Em outros termos, aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício de sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmo, mas que escondem com medo que lhes cause prejuízo neste mundo. Enquanto que, colocando a verdade acima de seus interesses materiais, aqueles que o proclamam abertamente trabalham ao mesmo tempo para o seu futuro e dos outros. Ou seja, até hoje a gente vê muitas pessoas que você diz, você é espírita? Não, eu sou simpatizante, eu frequento, eu vou lá, mas não admitem ser espíritas. Primeiro por terem vergonha, porque às vezes as pessoas, você é catimbozeira, macumbeira, tem um monte de termos aí de quem tem preconceito e não tem conhecimento para falar do que nós que somos espíritas. Mas quando a coisa rocha, quando o negócio fica difícil, quando você roda em tudo quanto é canto e não tem solução, aí um amigo diz, ei, vá lá no centro, vai te ajudar. Aí você vai lá, meio assim, acabrunhado, sem querer, chega ali, aí pergunta, ei, como é que eu faço para ter uma consulta? Aí sobe, fica ali naquela condição de não saber como se conduzir. Olha, é a minha primeira vez, eu estou passando por essa dificuldade, eu penso que eu posso ser ajudado aqui. E ali naquele diálogo fraterno, que é na cabine, muitas vezes começa, tá? Através da criatura que chega, é um médium com extrema comedilidade que está aflorando, cheio de obsessores em volta, além dele ter vergonha da família, dos parentes, dos amigos que vão chamar ele de macumbeiro de alguma coisa, ele não encontra coragem para encarar o processo, mas em função da realidade ao qual está vivendo, ele vai e começa a se expor, começa a conhecer, começa a estudar, a entender, e ali ele vê que não existe nada além de amor e de caridade na filosofia espírita. Que a vontade de servir ao próximo, ela é maior do que tudo, do que qualquer preconceito. E muitas criaturas, ao adentrarem nesse processo, elas começam a se doarem, começam a servir, começam a mudar as suas vidas. E o problema que existia deixa de existir, o esclarecimento surge, todas as coisas continuam evoluindo e nós continuamos com os problemas, mas ao invés de olharmos para cima, vendo os problemas como uma dimensão muito maior, a gente começa a colocar o problema para baixo e olhar e começamos a ser maiores do que eles. E aí as soluções começam a surgir, as coisas começam a melhorar e a gente vê que não existe macumba, não existe catimbó, não existe nada. Existe o quê? O poder da fé que transforma montanhas, o conhecimento do conhecer a verdade, esclarecer a nossa dimensão através do amor e da caridade, e, acima de tudo, a gente vê que existe uma racionalidade chamada de Jesus esclarecendo a nós, fazendo com que esse evangelho, segundo o Espiritismo, que ele vem exatamente com todas as passagens morais que Kardec traz para nós, um dos 4 evangelistas, sempre trazendo o raciocínio, colocando para nós o entendimento e o esclarecimento de forma onde a gente possa entender, compreender e não apenas ficar naquela condição de não saber o que tem escrito naquela parábola, mas ela é trazida para nós à luz da doutrina dos Espíritos, como nós estamos lendo aqui, ou seja, você tem coragem, impulsiona a fé e as coisas acontecem, porque a nossa mente ela é um propulsor de energia. Quando você confia em você, quando você acredita e quando você luta para vencer, as coisas acontecem. Existe um amigo nosso, um senhor, o Padre Normando, né? E eu fui ver, eu assisti uma missa dele, ele já desencarnou, e quando ele começa ali na missa, reza a missa inteira, maravilha, quando ele começa a fazer o sermão dele, a homilia, eu disse, meu amigo, esse padre aí, ele não tem nada de padre, esse padre é um padre espírita, porque ele colocou, né, a racionalidade das coisas exatamente como Kardec coloca. Uma certa criatura chega para ele e diz, padre, reze para mim que eu quero passar num concurso assim. Sim, meu filho, você estudou? Eu estudei, olha, porque eu vou rezar para você, mas você só vai passar se você tiver estudado, confiar em você e saber como se conduzir naquele momento. Ou seja,
Ele trouxe o esclarecimento da fé raciocinada para que aquela criatura se conscientizasse que não seria só a prece em si, porque a prece ela emana um poder de trazermos a paz. Mas se eu não tiver estudado para ter conhecimento e ter serenidade, essa oração vai chegar até onde eu estou, sim, porque ela vai ser direcionada. Mas eu não vou conseguir efetuar aquela prova. Por que eu não vou conseguir? Porque eu não me preparei para ela. Eu quero fazer a coisa, digamos, como o jogo da sorte ali, e não é assim que funciona. E assim é em nossa vida. Se a gente para pensar, para raciocinar, por que que a dor é uma bênção dada a seus eleitos? Por que que nós passamos por dificuldades e muitas vezes não compreendemos a razão pela qual a dor está conosco? Por que o filho problema, a filha problema, por que o marido problema? Por que isso daí? Todo esse processo ele está racionalizado na reencarnação, na vida futura, no que nós fizemos no passado, o que estamos fazendo hoje e o que receberemos e colheremos amanhã. Tudo vai depender de nós, dessa fé, desse raciocínio com coragem. Ou seja, há um esclarecimento nas colocações para que a gente venha compreender o sentido da minha dor. Viktor Frankl, no livro O Sentido, ele coloca para nós que quando você tem a esperança e você coloca nessa racionalidade as vibrações de amor, fazendo aquilo que você realmente quer e lutando para vencer, você vence. Ele cita no livro dele várias colocações, inclusive ele faz reuniões espíritas, né, dentro do campo de Auschwitz, lá, com alguns presos de alguns nazistas que fossem pegos à época, seriam fuzilados, e ele coloca naquele processo, e em suas anotações, que ao sair do campo de concentração, ele escreve essa obra, e é um dos best-sellers maiores do mundo, e a gente vê o seguinte, que aquele projeto de fé, com coragem, lutando, querendo realmente mudar a vida, as coisas mudam. Ele cita o caso de um jovem lá, de um senhor que estava com ele no campo, que ele determinou, né, que dia 30 de maio, digamos, as forças iam chegar, os americanos iam chegar e eles iam ser libertos. E pôs tanta fé, tanta coragem, tanta impulsão naquele campo de energia que ele estava pensando, quando chega no dia 30 ali, né, os americanos não chegam. E aí o que acontece? No dia seguinte ele vai a óbito. Por quê? Porque ele colocou toda a esperança, toda a energia que ele tinha em ser socorrido naquele dia. E no dia seguinte ele começa a adoecer e vai a óbito. E os outros ficam e são resgatados e são libertos. Quer dizer o seguinte, se eu acredito, se eu tenho coragem, se eu tenho fé, se o raciocínio coloca relação a esse contexto, eu vou vencer as dificuldades, porque elas vão existir, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, ascendendo ao mundo maior, ascendendo ao mundo de regeneração. Mas essa terra só será regenerada se nossas mentes, nossos corações tiverem atitude de mudança, buscando sempre essa condição de melhorar, não só os outros, mas se eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar dentro de mim. Eu preciso colocar, tá, essas questões na minha racionalidade. E esse mundo se tornará melhor. O item 16 diz assim: assim o será com os adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento e aplicação do Evangelho, é a eles que também se dirigem as palavras do Cristo: semeiam sobre a terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Ou seja, o que é que Kardec coloca para nós aqui nesse texto aqui? Tá? Assim o será aos adeptos do Espiritismo, uma vez que a sua doutrina, não sendo outra senão o desenvolvimento, a aplicação do Evangelho, ou seja, ele cita que nós espíritas devemos aplicar o Evangelho como modelo e guia, como roteiro para que nós venhamos a compreender. E nosso amigo fundador do Albergue, que eu não estou lembrando o nome dele agora, muitas vezes as pessoas chegavam lá para fazer um acolhimento fraterno, e eles pegavam o evangelho e diziam: meu filho, abra aí o horóscopo, seu horóscopo. Pegava o evangelho, mas, tio, aqui não é um horóscopo, é o evangelho. Sim, mas abra aí. Aí dava, o cidadão abriu o evangelho, aí vinha aquela mensagem que dizia exatamente o sentido pelo qual aquela criatura estava vivendo a dificuldade.
E naquele momento havia um esclarecimento, porque seu José Augusto, né, ele trazia essa racionalidade. Para você ver quanta coragem seu José Augusto tinha, que era um faroleiro, morava ali de Farol de Manuíza, e ele constrói o albergue noturno Natal, ali ao lado da antiga penitenciária. E ele sobe lá em cima, fala com o diretor da penitenciária e diz, olha, eu vou fazer um prédio ali embaixo para a gente construir uma casa espírita e eu quero albergar as pessoas, mas eu não tenho quem me ajude a fazer. E eu queria que você me libertasse alguns preços para trabalhar em dia, vou dar alimentação, e eles vão passar o dia. Homem, aí o camarada lá que estava comandando o presídio disse, homem, pelo amor de Deus, esse povo vai fugir tudinho. Eu digo para você que nem dele nem vão fugir. Eu vou escolher eles para trabalhar e nem vai fugir. E aí ele escolhe aquela quantidade de pessoas de presidiários, e todos, pela manhã, desce todo mundo escoltado pelos guardas. Aí ele disse, não, pode ir embora, não quero que fique nenhum guarda aqui não. E aí ele passava o dia inteiro trabalhando com aqueles presos, e ele construiu aquele prédio. Só que um certo dia, um dos presos vai e foge. Logo cedo o camarada chega, escapola e vai embora. Aí passa a manhã toda, passa a tarde, e ele disse, meu Deus do céu. Aí chega o diretor e disse, tá vendo? Não disse que o camarada ia fugir, não sei o que mais. Disse, não se preocupe não, que ele, antes da gente terminar o dia, ele volta. Aí quando chega lá, pelas 17 horas, no final do dia, o camarada chega de cabeça baixa, choramingando, e diz assim, seu José, me desculpe, seu José, eu quis fugir. Ainda fui distante daqui, mas quando eu cheguei em um certo canto que eu parei, disse, eu estou livre, ninguém mais vai me prender. Aí começou a remoer um negócio no meu juízo. Volte, que você está errado, você disse que ia ajudar, e você está fazendo as coisas erradas. E aí o camarada cai em si e volta, né, lá para o albergue. E aí seu José Augusto disse, olha, eu não falei que ele voltaria, ou seja, a fé e a coragem que ele teve de se expor pedindo ajuda para construir, tá, uma edificação com pessoas ditas excluídas da sociedade, fez com que a fé e a coragem que ele teve, ajudando a eles e ajudando aos outros, mudasse todo o contexto. E assim somos nós. Se nós, espíritas, que o dizemos ser, tivermos a coragem de propagar esse evangelho, difundindo ele, esclarecendo, buscando, aí muitos de nós dizem assim, mas eu não tenho capacidade. O texto é muito difícil. Muitas vezes ele é difícil. Mas por que ele é difícil? Porque é o seguinte, às vezes nós não queremos pesquisar, ver o sentido das palavras, o significado, ver o texto que eu posso pegar para fazer com que haja um envolvimento e uma forma que a gente esclareça e os outros compreendam. Se a gente começa a estudar, a gente vai encontrar uma obra como essa daqui. Olha, é o Evangelho segundo o Espiritismo, orientações, tá, para o estudo, ou seja, a gente começa a ler um texto desse e a gente começa a ver que há orientações para que a gente possa expor o Evangelho, para que a gente tenha segurança e saiba como explicar, como fazer as colocações e trazer o raciocínio lógico para que as coisas fluam. Então, ao invés de eu ficar com esse conhecimento dentro de mim, dentro da minha criatura, eu possa, né, esclarecer e buscar fazer com que as coisas compreendam. Eu não sei como é que horas são, nem como é que está o negócio aqui, eu não estou vendo o relógio, tá? Mas 20h30. 6h30 quer dizer que chegou a hora, né? Então a gente começa a falar e fala muito, aí com o tempo passa ligeiro, aí fica aperreado porque a gente queria falar mais e não consegue falar mais, né? Eu agradeço a vocês e espero que tenham conseguido passar para vocês essa dimensão de compreensão, de coragem da fé, e que a gente tenha coragem para viver cada dia, lembrando que cada manhã, tá, existe uma página em branco para que a gente possa escrever. Todo dia vão surgir problemas, mas sempre que a situação surgir, e ao invés de olhar para cima e dizer eu tenho um grande problema, a gente olha para baixo e veja que o problema é pequeno, e olha para cima e diz eu tenho um grande Deus, eu tenho um grande Jesus, e eu tenho sim uma doutrina, uma filosofia que me raciocina e me traz a amplitude de compreender e entender de que a fé, a caridade e o amor são ferramentas que eu possa trabalhar e fazer com que o mundo se torne melhor. Eu convido vocês a prece do Anjo Ismael, tá certo? Prece do Anjo Ismael.
Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado mestre, sustenta os seus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, leva aos nossos sentidos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelo teu martírio na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria, a orientação perfeita do caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos justos dos teus servos. Bendita estrela, farol dos imortais falantes, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito do Senhor, de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, que brilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escravosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. E assim seja. Este amado Maria Santíssima, que essa oração chegue até vós e ela possa descer com um bálsamo de luz sobre essa nação chamada Brasil, sobre o nosso estado, sobre nossa cidade, sobre os nossos lares, Pai. Sobre aqueles que necessitam nos hospitais, nas casas de saúde, nas penitenciárias desse amparo. E assim te agradeço por esse momento e retorno a palavra a você, Dona Alice. Obrigada, muito bom. Nós agradecemos, todos nós juntos. Nesse momento, eu peço a espiritualidade, junto ao nosso irmão Camaragibe, fazer uma varredura em todos os lares. Ao encontrar um irmão precisando de ajuda, que seja encaminhado a um local conforme as suas necessidades, e que todas as energias deletérias sejam recolhidas, transmutadas e convertidas em paz, em luz e amor. Com muita gratidão, eu peço ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a espiritualidade que os acompanham, junto a Jesus, a permissão de encerrarmos o nosso Evangelho dos nossos lares da noite de hoje. E até amanhã com o nosso Evangelho.